Olá, a Lesp Conecta está no ar, seja muito bem-vindo, com muita informação e também prestação de serviço público aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Hoje o nosso tema é a meritocracia no serviço público. Com a pandemia, muitas iniciativas têm criado soluções e uma delas é uma startup que chama Meritocracy e que está revolucionando este setor. Eu vou conversar com os fundadores dessa startup para eles falarem para a gente como é que funciona na prática esse processo que vai envolver servidor público, gestores públicos e a população em geral. Eu converso com o Lucas Prado, que é o cofundador da Meritocracy, está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Deixa eu apresentar todo mundo aqui, o Oscar Moreira, que é o CMO da startup, o fundador, né, da Meritocracy, e também o João Vitor, que é CEO, também vai colaborar com a gente aqui para a gente entender esse processo. Lucas, muito bem-vindo mais uma vez. Explica para a gente o que é a Meritocracy, como ela nasceu. Boa noite, Jeremias. Um prazer estar aqui com vocês, debatendo um tema tão importante como a questão tanto da meritocracia no serviço público, como a questão das GovTechs, que podem aí trazer um grande impulso e uma grande oxigenação assim, para o serviço público, né? A Meritocracy ela surgiu em um hackathon. Um hackathon é uma maratona hacker, uma maratona de programação, que ocorreu no final de 2018, aqui em Manaus, e essa hackathon tinha o objetivo de desenvolver soluções que pudessem impactar a saúde, a educação e a cidadania. Foi um hackathon promovido pelo Instituto Ocean, da Samsung, aqui em Manaus, e eu, como servidor público e estudioso da área de ciência de dados, eu estava iniciando nesse momento os estudos de ciência de dados, falei, vou participar desse hackathon e vamos ver o que vai dar. Lá conheci o João e um outro amigo meu que já conhecia de algum tempo, o Alessandro, e formamos um time à época de 7 pessoas que começou a pensar como é que a gente faz para atingir talvez não só uma dessas áreas, mas todas elas. E aí a chave dessa resposta, desse problema, era justamente as pessoas. Porque você tem pessoas em todas essas áreas. Você tem servidor público na educação, na saúde, então trabalhando com cidadania, enfim. E aí a gente começou a olhar para as pessoas que estão por trás do serviço público. E como que a gente poderia, então, avaliar e melhorar essas pessoas? E aí surgiu a Meritocracy, que ao longo da trajetória já foi muitas coisas. A gente já foi rede social, a gente tem quase um pouco mais de 1 ano de existência, né? Ainda somos um bebê, mas no mundo das startups a gente pivota muito. Então a gente já foi rede social, plataforma de avaliação, plataforma de dado, aplicativo, a gente já foi um monte de coisa, e hoje a gente é uma plataforma de People Analytics, né? Que tem então o objetivo de produzir dados e indicadores de desempenho dos servidores públicos a partir da experiência do usuário de serviço público para auxiliar o gestor na tomada de decisão. Então, essa é a Meritocracy. Muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Muito legal. Você sabe que hoje a gente é medido para todo lado que a gente vai. Principalmente, por exemplo, no carro, você pega um aplicativo. Eu não sabia que eu também sou avaliado. Depois me disseram, né? Eu dava lá 5 estrelas para o motorista e depois eu vi no aplicativo, o motorista te deu 5 estrelas. Eu falei, não, eu sou um cara legal. É um mundo de avaliação, um mundo novo que a gente tem que se acostumar. Agora, eu queria perguntar para o João Vitor, né? Vocês dizem lá, eu dei uma visitada no site, tudo que é medido pode ser melhorado. Então, desenvolvemos um sistema de avaliação periódica de desempenho, nomeada de avaliação 3D. Como é que funciona isso, João Vitor? Bom, essa é a maneira que nós mensuramos, né, essa experiência do usuário. O sistema de avaliação 3D, ele é basicamente um upgrade da avaliação 360 graus, que já é bastante conhecida nesse mundo do RH, mas como é que funciona intrinsecamente ele, né? Eu, servidor público, tendo esse sistema implementado, esse sistema de avaliação implementado dentro do meu órgão público, eu posso fazer a minha autoavaliação, também posso fazer a avaliação dos meus pares, e aí isso está no eixo ainda, um pouco do eixo X aqui,
E além disso, eu posso fazer a avaliação também nos meus subordinados e nos meus superiores, além de também poder fazer a votação no meu próprio órgão. Mas isso tudo ainda está muito dentro da estrutura física do órgão. E o que dá sentido ao 3D, o que dá sentido à profundidade da coisa, é a avaliação do cidadão. Ou seja, o cidadão também tem poder de avaliação nos servidores públicos. Vale lembrar que essa votação ela não é feita de uma maneira qualquer, ela é feita através de umas métricas que lá no nosso site também tem um link para demonstração da nossa plataforma. Se você clicar lá, você consegue ver quais são as métricas que nós utilizamos e como que nós mensuramos essa experiência. Então, e todas essas métricas, elas foram estudadas e validadas com alguns clientes, com alguns pesquisadores também com essa área da área da avaliação de desempenho. Nossa grande intenção também é fazer. Nós chegamos a métricas padrões, então, qualquer servidor que vai utilizar a plataforma da Meritocracy, ele tem aquelas métricas padrões que serão feitas as votações nele. A nossa grande intenção com isso, com essas métricas padrões, é para nós criarmos índices comparativos. Então, daqui a um tempo, eu vou poder comparar um servidor daqui de Manaus com um servidor de São Paulo, com um servidor de algum outro estado do Brasil e, quem sabe, também com algum servidor de outro lugar do mundo. A gente quer fazer essa rede bem com relação a essa análise comparativa dos servidores. É basicamente assim que funciona o nosso sistema de votação, que é o sistema 3D. Muito bom. Oscar, essa avaliação, ela é possível, vocês dizem, reconhecer e valorizar o lado humano da gestão pública, né? Por outro lado, vocês não temem assim uma resistência por parte dos servidores de serem avaliados? Aliás, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que qualquer instituição é feita de pessoas, né? Você pode ter uma instituição, um órgão, uma hierarquia, processos bem delimitados, mas tudo isso é feito por meio de pessoas. Por mais que os sistemas estejam cada dia mais autônomos, ainda há necessidade do ser humano, e no nosso caso, o servidor público. A gente sabe que a avaliação por si só é muito complexa, né? Nós, seres humanos, temos a dificuldade de receber avaliações, e isso vem desde os tempos mais antigos, porque desde cedo a gente é avaliado dentro de casa, às vezes acontece comparações com entes da própria família, quando você entra no colégio, acontece a mesma situação, então isso vai causando alguns bloqueios e algumas travas. A nossa intenção é começar com o nosso trabalho a criar uma cultura de avaliação. E essa cultura passa por sequência de atos. Essa cultura passa por revisitar as avaliações de forma constante. Mas aqui, a nossa intenção não é criar juízos de valor específicos sobre se o servidor é bom, se o servidor é ruim. A nossa intenção é utilizar que o gestor público da alta gestão possa ter dados sérios, informações sérias, para condicionar as suas tomadas de decisão. Então, a partir de informações de avaliações, como o João bem colocou, desde autoavaliação, avaliação dos seus colegas de trabalho e dos seus superiores e também dos cidadãos, a gente conseguiria, então, começar a criar essa cultura. É lógico, é de um dia para o outro? Não, não é de um dia para o outro. Mas a gente precisa começar a fazer esse tipo de trabalho. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, mas que a gente também tem que superar. Se a intenção é utilizar o vocábulo servidor público na sua melhor forma, cabe à administração pública e, por consequência, aos seus servidores entenderem o que precisam melhorar. Né? Aqui não é fortalecer as fraquezas, muito pelo contrário. Festejar o que já é bom, tem muita coisa boa, a gente trabalha diretamente com servidores públicos, né? Eu especificamente, nos últimos 10 anos, só com servidores públicos. Então, a gente percebe o quanto os servidores querem fazer. Então, essa é uma oportunidade até para que o próprio servidor mostre para a sua chefia, mostre para o gestor do seu órgão que, assim, olha, eu quero fazer. Então, é muito mais por esse lado, né? O crescimento enquanto instituição para levar o melhor serviço com a melhor qualidade para o cidadão. Muito legal. Agora, Oscar, ainda continuando com você, eu queria entender realmente a avaliação
como métrica, matematicamente, ela é uma coisa simples, mas se você entra no campo da receptividade, no campo psicológico disso, realmente aí realmente muito complexo. Por outro lado, eu vejo assim também que você é servidor público, né, salvo engano. Você ainda é servidor? Não, eu fui servidor público durante pouco tempo, acabei agora que nos últimos 9 anos estou do outro lado do balcão, como a gente fala, né? Então, atuando como facilitador, instrutor, de servidores públicos diariamente. Mas, de qualquer forma, é uma solução que nasce de alguém que conhece, já esteve no serviço público e tem essa vontade, né? Eu acho que, desculpe, talvez a gente tenha uma percepção errônea, não sei qual a sua opinião, de que muita gente fala, servidor, eu vou lá, é burocrático, não sei o quê. Mas a experiência que eu tenho e amigos é que muitos, eu acho que a grande maioria dos servidores trabalham e trabalham muito, né? Eu tenho experiências, por exemplo, de às vezes no domingo, 10 horas da noite, ligo para um servidor da área jurídica, por exemplo, eles me atendem com precisão, com rapidez. Então, assim, a gente vê que acho que a maioria tem muita vontade de trabalhar, tem vontade de ser reconhecido, porque quem passa no serviço público não é fácil, e é ruim quando a pessoa, aquele que se dedicou tanto, depois chega num ambiente em que ele não consegue ser muito avaliado. Em relação à burocracia, você pretende reduzir? Como é que funciona hoje? Se um chefe ele quer de um determinado setor, ele quer avaliação de uma equipe, isso é burocrático hoje e vocês pretendem reduzir isso? Antes de responder incisivamente a sua pergunta, tem uma questão que você colocou aí que é maravilhosa, né? Que a gente tem que entender esse ser humano que está do outro lado, e particularmente, como trabalho diretamente com os servidores, seja na instrução, seja com consultorias em políticas públicas, o que eu mais percebo, e aí eu estou falando de um universo aí que eu sei que é pequeno dentro de um universo de servidores públicos, mas se a gente está trabalhando principalmente em âmbito estadual e municipal, você percebe o servidor insatisfeito por não conseguir entregar tudo que ele gostaria de entregar para a comunidade, né? Então, ele acaba se frustrando e nessa frustração acaba depois não entregando o que poderia entregar, o melhor, né? Tem uma potência, mas não consegue entregar toda essa potência. Sobre agora, integrando a sua pergunta, né, a minha resposta, eu quero colocar uma situação seguinte: a administração pública ainda é burocrática, né? Se a gente percebe que desde 1990 há uma mudança gerencial nas políticas públicas, mas a gente ainda trabalha com uma estrutura hierarquizada. A nossa intenção aqui, basicamente, não é reduzir a burocracia, acho que seria demais. Seria um peso muito grande para a meritocracia neste momento, né? A gente quer contribuir especificamente para que essas avaliações aconteçam de forma a buscar resultados reais. O Lucas pode, inclusive, falar mais sobre isso, porque ele é servidor público, e a gente sabe como é que funciona. São avaliações anuais, que muitas vezes não repercutem a realidade, tanto para o lado bom quanto para o lado negativo. Então, muitas vezes você tem um momento durante um ano inteiro para fazer a avaliação da sua equipe ou para que você se avalie. Ora, será que naquele momento, naqueles 15 minutos que você está de frente para fazer a sua avaliação, se você tivesse chateado com algum problema pessoal ou com alguma situação que aconteceu na sua serventia naquele momento, isso não impactaria de forma direta na resposta dessa avaliação? Nós entendemos que sim. Então, se eu consigo diluir essas avaliações de forma constante, a chance de eu ter um dado fidedigno aumenta muito. Então, respondendo de forma prática, a gente não consegue reduzir neste momento a burocracia. Mas eu consigo me utilizar da burocracia, do conceito weberiano de burocracia, que seria uma coisa boa para Weber, né? Então, utilizar essa parte boa para trazer dados interessantes e assim construir uma administração pública que consiga entregar de forma real o serviço que o cidadão tanto precisa. E lembrando que normalmente o cidadão que mais precisa é aquele cidadão que não tem chance de escolher o setor privado. Ele realmente precisa do serviço público. Nesse momento, como você fez a introdução do Covid-19, a gente percebe, se a gente não tem um sistema único de saúde, o sistema privado ia dar conta de receber todas essas pessoas? Nunca. Então, é isso que a gente quer. É um sistema que tem e está funcionando para
atender a população. Eu vou para um rápido intervalo e depois do intervalo eu vou voltar com o João Vitor, que ele vai explicar como é que funciona essa plataforma. Você está entendendo bem, né? Você vai no serviço público de saúde ou de educação, quantas vezes você foi lá tirar um RG e saiu e fala, puxa, queria avaliar esse sistema, né? Podia, como no aplicativo de carro, queria dar 4 estrelas, 5 estrelas, fui mal atendido, por quê? Fui muito bem atendido, quero explicar isso. Você muitas vezes não tem essa oportunidade rápida e direta. Pois é, a Meritocracy está criando essa plataforma, que a gente vai entender depois do intervalo como é que funciona. Fica aí que eu já volto. Olá, a Lesp Conecta está de volta conversando com os representantes da Meritocracy e eu vou voltar agora com o João, que vai explicar para a gente como é que funciona essa plataforma que pretende unir, não é, João? Servidor público, a população em geral e os gestores para que o serviço público possa ser melhor avaliado. Bom, atualmente a plataforma da Meritocracy, como o Lucas falou, como o Lucas deu uma introdução, nós já pensamos em ser uma hora uma rede social de servidores. Então, o ambiente que nossa aplicação ia rodar mudou bastante também. Nós começamos no início, bora ser um aplicativo e tal, mas essa ideia não foi para frente. Hoje, atualmente, a Meritocracy se baseia numa plataforma web responsiva. O que é uma plataforma web responsiva? É aquela plataforma que você pode acessar através de um link na web e a mesma experiência que você tem acessando por um computador, um notebook ou algo parecido, é a experiência também que você vai ter quando você acessa pelo seu celular. A gente fez isso com muito na intenção também que pode ocorrer aquela seguinte ocasião. Poxa, eu tenho que apagar um aplicativo. O que eu vou apagar primeiro? O Facebook ou a plataforma da Meritocracy? A gente acha que provavelmente eles vão apagar a plataforma da Meritocracy. Então, essas coisas de hoje em dia, de ter muito aplicativo no celular, também é uma coisa que já está ficando um pouco mais no passado. Então, a gente preferiu optar por essa questão da plataforma web responsiva. Só dando alguns adendos, o Oscar falou da questão da avaliação. Vale lembrar que a gente tem aquela ocasião em que, poxa, eu, servidor, sou colega de um outro servidor, então vou fazer todas as avaliações desse servidor de uma maneira mais positiva possível. Ou então, pode ser o contrário, né? Eu, servidor, vou fazer as avaliações no outro colega de trabalho da maneira mais detratora possível. A gente, com o nosso sistema, com o algoritmo que a gente tem por detrás do sistema, nós conseguimos contornar esse tipo de situações. Ou seja, com todo o amparado tecnológico que a gente consegue dar confiabilidade para os resultados que são gerados dentro da própria plataforma, justamente para dar mais acurácia nos resultados, para que os resultados sejam realmente os mais próximos do real, né? E esse método que a gente usa, ele até é um método feito por um cientista brasileiro, chamado Newton da Costa. Então, a gente utiliza desse aparato matemático para dar realmente essa tal confiança para os nossos resultados. Para a gente, como é que funcionaria na prática? Vamos supor que eu vou num posto de saúde. Aí eu vou no posto de saúde, eu fui bem atendido na triagem, depois a enfermagem, na hora de medir a minha pressão, eu vi um erro. Eu não sei, tem esse nível de detalhamento ou não? E como é que o servidor tem acesso? Como é que funcionaria na prática, né? Aí eu saio dali daquele atendimento, vou avaliar o médico, vou avaliar o enfermeiro, e o servidor, como é que ele vai avaliar? E depois o gestor, como é que ele vai pegar todos esses dados? Uhum. A gente tem um time enxuto, né? Atualmente nós temos 5 pessoas, então, por ser startup, por estar todo nesse contexto, nós trabalhamos com alguns focos de desenvolvimento. Nosso primeiro foco de desenvolvimento, que acabou um tempinho atrás, foi na avaliação, nesse sistema de avaliação feito para dentro do órgão. Então, ou seja, para os próprios servidores, a galera que está ali dentro daquela estrutura física do órgão, fazer a utilização delas, fazer a utilização da avaliação, no caso. Agora a gente está com outro sprint de desenvolvimento, que é essa parte da avaliação do cidadão. Como é que funciona na prática essa avaliação do cidadão? A gente formatou da seguinte forma. Eu, cidadão, indo em algum órgão público, eu posso fazer a avaliação no servidor diretamente,
ou então eu posso fazer a avaliação no cargo ou na função que aquele servidor exerce, então, por exemplo, enfermeiro, doutor, enfim. E também a gente pode fazer a avaliação no órgão em si. Então, eu vou avaliar uma certa unidade de pronto-socorro ou alguma coisa parecida. A avaliação do cidadão é feita dessa forma e ela é feita também de uma parecida com aquelas avaliações que a gente tem em Uber ou então em plataformas de comida. Então, é avaliação feita em 5 estrelas. Já a avaliação feita dentro do próprio órgão, ela é feita baseada nas métricas, que foi aquela que eu falei um pouco antes. Ela tem tem um estudo por detrás bem mais elaborado. Nossa grande intenção com relação a essa avaliação do cidadão é para deixar também uma avaliação para que ele possa fazer de uma maneira mais simples possível. E a gente entra na questão também em que qualquer cidadão pode votar em qualquer servidor dentro da plataforma da Meritocracy. Você simplesmente precisa acessar e fazer a sua avaliação. E como a gente tem todo esse sistema de validação, né, sistema matemático que valida se a sua nota é realmente coerente ou não, a gente consegue contornar aquelas situações que eu comentei um pouco antes. E vale lembrar também que a gente tem um sistema um sistema encadeado. Como é que ele funciona? Eu, cidadão, fazendo a avaliação em um servidor público, essa avaliação também é levada para os seus superiores hierárquicos, fazendo assim um sistema encadeado. Então, o cidadão fazendo a avaliação no servidor que está na ponta, né, esse que está atendendo ele diretamente, ele pode ter certeza que dentro da plataforma da Meritocracy, essa avaliação também vai ser levada para os seus superiores hierárquicos, fazendo assim também com que essa avaliação que ele deu tenha influência na avaliação final de cada servidor dentro dessa camada de hierarquia. Entendi. Interessante. Lucas, explica pra gente Só como pra- é que é essa questão. Pois não. Eu queria colocar assim no plano para simplificar para o ouvinte, porque a gente a gente trabalhou muito com pesquisa e desenvolvimento, e pesquisa e desenvolvimento é uma coisa que precisa ser traduzida para chegar no nível de compreensão de todos. Então, vou colocar Isso num que eu queria que você texto. explicasse para a gente, se você já tem uma fase experimental com alguma prefeitura ou se vocês ainda vão implantar isso. E como é que está funcionando essa prática? Essa questão se a gente for da pergunta anterior ainda, se a gente tivesse hoje no coronavírus, Manaus, fui no hospital 28 de agosto aqui, que está sobrecarregado. Fui atendido por uma assistente de saúde, dados do SUS para poder encaminhar, passei também por uma enfermeira, passei por um médico. Dentro da Meritocracy, a gente, através de um campo de busca, que fica disponibilizado no nosso site, que é justamente essa a etapa que a gente está implementando agora, através desse campo de busca. Eu posso buscar o nome de todos esses servidores que me atenderam e avaliá-los de forma individual. Mas vamos supor que eu não saiba o nome desse servidor. Eu quero avaliar os médicos, porque, na verdade, o médico me atendeu bem, mas a enfermeira não me atendeu tão bem. Então, eu posso dar uma nota para todos os médicos do 28. Ou eu posso dar uma nota para todos os servidores do 28 e avalio o órgão. Então, essa avaliação ela é feita de forma segmentada, e aí se eu avaliei o 28 como um todo, essa nota vai para todos os profissionais do 28. Se eu avaliei médico, enfim. Essa é a cadeia de avaliação. E assim, quando a gente trabalha com ciência de dados, no universo de Big Data, quanto mais dado, melhor. A princípio, quanto mais dado você tem, mais elementos você tem para saber a consistência daquele dado. Então, por isso que a gente incentiva que as pessoas votem. Mesmo que elas votem de forma enviesada, quanto mais elas votarem, quanto mais elas avaliarem os servidores e os órgãos públicos dentro da plataforma, mais elemento o gestor vai ter para a tomada de decisão. Por quê? Porque o gestor não precisa se preocupar com os vieses dessas avaliações e nem o servidor precisa se preocupar com os vieses dessas avaliações, seja viés político, ideológico, ou seja mesmo um viés cultural, que a gente tem de falar mal do servidor. Eu sou servidor público de carreira há 7 anos e compartilho com vocês de que existe
uma qualidade dos servidores públicos que é muito pouco percebida, às vezes, pela população, por um estigma ou por uma cultura de falar mal do servidor, mas que no momento de crise, como a gente está tendo agora do coronavírus, é facilmente percebido o nível, a qualidade dos profissionais que a gente tem na saúde pública no Brasil. Então, parte da minha experiência na meritocracia tem sido um aprendizado muito grande, primeiro, para conhecer mais profissionais excepcionais, a meritocracia me proporcionou isso, conhecer muitos servidores de alto nível, como vocês, inclusive, aí, estão se dedicando a produzir conteúdo em plena pandemia, enfim, a meritocracia proporcionou essa conexão, e também a enxergar melhor a realidade do serviço público e ver como que a gente pode melhorar os profissionais, às vezes, que não estão no lugar certo, ou que estão insatisfeitos com o trabalho, ou que não estão recebendo as condições para prestar um bom trabalho. Então, tudo isso a gente consegue mensurar dentro do nosso sistema, né? Que é justamente ser uma plataforma. Quanto mais dados a gente conseguir coletar, hoje a gente coleta, como o João falou, a gente está coletando os dados internos, né? Que são as métricas internas. Mas a ideia é ampliar isso para um universo de todos aqueles post-its que estão ali atrás, são dados que a gente pode coletar. E tem duas coisas importantes também sobre transparência, que é, além da qualidade, da confiabilidade dos dados, quando a gente está falando de dado no serviço público, a gente está falando necessariamente de dados abertos e de transparência. O que é mais importante eu saber de um servidor? Quanto ele ganha ou quanto ele produziu naquele ano? Ou as duas coisas, talvez, para saber se a produtividade dele está compatível com o vencimento dele, né? Um gestor poder saber se ele vai precisar contratar mais ou menos, se aquilo que ele está pagando está correspondendo, e aí no próximo concurso ele faz pode fazer uma contratação com um valor menor, enfim, são muitas possibilidades que a gente tem de analytics aí, né, de trazer inteligência de fato para a gestão de pessoas no serviço público, que hoje, na grande maioria das vezes, o que a gente encontra são gestão de pessoas que ficam incumbidas ali de folha de pagamento. Essa questão da burocracia que você colocava, a gestão de pessoas no serviço público hoje, ela acaba sendo muito burocrática. Você não tem uma forma fácil desse dado, que é o dado de avaliação de pessoas, chegar na mão do gestor. Vamos ver num plano nacional. A gente teve troca de 2 ministros. Quais foram os critérios em dados que estariam disponíveis ali na mão? Assim, se o nosso presidente pedisse um relatório hoje, qual é o melhor servidor com base em dados para ocupar esse cargo? Isso não existe. A meritocracia quer poder, no ano que vem, entregar esse dado, entendeu? Poder chegar e dizer assim, esse Oscar, perfeito. Eu queria passar a palavra final para você. A gente tem só 2 minutos e eu queria que você fizesse um resumo. A gente conversou sobre vários aspectos da mensuração, enfim, né? Eu queria falar ainda da cidadania em rede, mas eu queria que você resumisse tudo para quem nos acompanha. Eu vejo que o desafio de vocês é muito grande para convencer gestores públicos e funcionários públicos, principalmente para ter esse olhar que você colocou, Oscar, no começo, que é um olhar do lado positivo, né? Que a gente poder avaliar e melhorar sempre, né? A gente quer ser avaliado, a gente quer avaliar e a gente quer esses dados. Então, vou deixar esse finalzinho para você aí, para vender o seu peixe aí para a população, explicar com clareza e resumir tudo que a gente falou aqui. Maravilha. A nossa intenção aqui é realmente gerar informações que sejam capazes de propiciar o gestor público tomar a melhor decisão. Essa é a nossa intenção. Deixar que a gestão de recursos humanos, a gestão de pessoas na administração pública não seja simplesmente pagar o servidor público, e sim tirar desse servidor público que tem essa vontade latente de entregar o melhor serviço para a sua comunidade. Aliás, porque a gente se esquece muito disso, que o servidor público depende de outro servidor público em outro momento da sua vida. Então, o que ele mais quer é deixar um legado para a sua comunidade. A gente entende que ele quer ser orgulhoso, ele quer se orgulhar do trabalho que faz e quer ser colocado à luz do que ele precisa. Então, o que a gente precisa nesse momento é que as pessoas nos conheçam, entrem no nosso site, meritocracity.com, e testem
Acessem a nossa plataforma. A nossa plataforma é totalmente gratuita para órgãos públicos e para servidores públicos. Então, a gente pode receber vocês, nós queremos receber vocês. Hoje a gente tem a oportunidade de fazer essa parceria com as prefeituras, com os órgãos públicos em geral, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, ou mesmo do Poder Judiciário, de forma inteiramente gratuita, para ajudar a ter esses dados e, a partir daí, a gente conseguir melhorar o nosso serviço público. Então, e o mais interessante é tudo isso feito dentro da legalidade e com toda a segurança jurídica que o gestor público precisa ter. Então, é essa mensagem que a gente quer deixar enquanto meritocracia. Usem o nosso sistema. Nos coloquem à prova. A nossa intenção é que vocês nos coloquem à prova aqui para que a gente possa também receber as críticas necessárias e melhorar todo esse ecossistema do serviço público. Então, se vocês acessarem nosso site, acessarem nossas redes sociais, é possível utilizar de forma clara e contundente o nosso sistema, que é intuitivo, que é fácil e que é inteligente. A gente está sempre à disposição, no site tem tudo isso. Muito obrigado, agradeço bastante Lucas, João Vitor e Oscar, todos da meritocracy.com, vai lá, visita, conheça, porque é um trabalho bem interessante e a Assembleia Legislativa de São Paulo está aqui para trazer essas novidades sempre para a população de esclarecimento. Muito obrigado mais uma vez e a você que acompanhou o Alesp Conecta, fique com a gente. Essa é a edição que falou sobre as iniciativas para o serviço público de qualidade. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.